Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Unicast. Estamos iniciando mais um episódio e nós temos uma convidada aqui muito especial, uma história inspiradora, interessantíssimo. Eu estava aqui batendo um papo com ela, já me deu ali um spoiler de tudo que vai ser falado aqui e eu estou muito feliz e ansioso para poder trocar essa ideia com ela. E você que está aqui, por favor, não deixa de seguir aí o nosso canal, porque os conteúdos que a gente traz é muito importante para todos. Quando a gente fala que nós trazemos informações para empresários, não significa que essas informações são interessantes apenas para empresários, mas você que quer crescer profissionalmente de forma pessoal, aqui nós trazemos histórias inspiradoras e histórias com muitos resultados. Então isso é muito interessante. Então se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha também para outras pessoas receber este conteúdo. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada muito especial, ela que é especialista em e-commerce. Você que tem interesse em vender aí pela internet, pelas plataformas de marketplaces, fica nesse vídeo porque vai ter muita coisa boa. Em 5 minutos, em 5, 10 minutos que a gente bateu um papo aqui, eu já aprendi muita coisa e até novidades que já nem é tanto novidade assim, né? Mas olha, Mirlen Pereira, seja muito bem-vinda. A casa é sua e eu tenho certeza que você vai ajudar aí todos os nossos espectadores com a sua história e com toda a sua experiência. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. Muito obrigada, bom dia. Eu me chamo Mirlen. Eu já agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast, trazendo algumas coisas, né? E trocando conhecimentos, claro, né? Muito obrigado. E a galera, às vezes, fica perguntando assim, Ícaro, quem que vocês convidam, né, para os podcasts? Aqui a gente já tem dezenas de vídeos de podcast e a galera pergunta, Ícaro, por que vocês convidam essas pessoas, né? Quais são os critérios? Porque muita gente entra em contato com a gente, Mirlen, fala, deixa eu participar do seu podcast. E aqui nós temos as portas abertas para todos, mas a gente escolhe as pessoas que vêm aqui quando a gente entende que a história dessa pessoa se conectou com a gente de alguma maneira. Seja um cliente de algumas de nossas empresas, seja um parceiro, seja alguém que a gente conheceu, como por exemplo, eu trouxe aqui um rapaz que eu conheci vendendo no marketplace do Facebook e o trabalho dele era vendendo trem. Eu não sabia. Eu fui lá no Facebook, comprei algo, ele veio, me entregou, a gente se conheceu, eu segui ele, identifiquei que ele trabalhava vendendo no trem e ele tinha uma história de sucesso e a gente convidou ele por conta da história dele. Então, a gente chama pessoas escolhidas a dedo aqui, que a gente sabe que vai passar algo positivo, que vai ensinar a nossa audiência alguma coisa interessante. Então, sinta-se lisonjeada de ter recebido esse convite, porque a sua história realmente é uma história muito top. Eu uso top para tudo. Então a sua história é uma história muito top. Pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse pra galera que tá assistindo a gente. Quem é a Mirlen? Da onde você veio? Conta um pouquinho ali do início da sua história até a gente chegar no sucesso que é a sua empresa hoje. Então, chamo Mirlen, como eu já falei, né? Eu sou do Amapá. O Amapá fica ali no norte. Nós crescemos em Macapá, de uma história bem difícil, né? Com uma mãe muito guerreira, que é a minha mãe, Dona Nise, também trabalha no marketplace. Então, ela foi criando a gente de uma forma para a vida. As pessoas falam assim que ela criou os filhos para vencerem. Então, quando foi em 2012, ela viu que todos nós, cada um estava em algum lugar. E ela decidiu que ela iria embora para Manaus. Lá em Manaus, ela disse, vem para cá. Não estava dando nada certo no Amapá, para mim, em Macapá. E eu tinha começado na faculdade, tinha saído de emprego e não consegui depois pagar a faculdade. Eu fui para Manaus. Manaus eu decidi fazer faculdade de biomedicina e ali a gente ficou trabalhando. Eu trabalhava numa loja de bijuteria na época. Nos finais de semana, eu e minhas irmãs, a gente vendia também trufa de chocolate que a minha mãe fazia. Então, lá em Manaus? Em Manaus.
E como eu trabalhava nessa loja de bijuteria, quando chegava assim de manhã bem cedo, eu começava a trabalhar a partir das 9. Então, quando começava, dava 7 horas, eu ia para esse lugar, onde na parte de fora, assim, num lugar onde serve almoço, e ali eu dava aula de bijuteria para as minhas alunas. Então, eu cobrava o valor de cada uma, sandália, vaso, coisas de bijuteria. E para pagar a faculdade, eu pagava metade, a metade era bolsa. E foi bem assim, à medida que for... Só que à medida que a gente foi chegando próximo do término da minha faculdade, ficou um pouco mais difícil, porque eu fazia iniciação científica, eu estava fazendo já servi nos hospitais, no caso, né? Estágio. Estágio, isso, muito obrigada. Já estava servindo no estágio, então eu precisava já deixar o emprego, né? Eu já estava bem focada nisso, TCC e tudo mais. E foi na época que ela e a minha irmã saíram de Manaus e foram para Cuiabá, para Goiânia. E ali, eu preciso falar também, né? As duas. Fica à vontade. As duas, que é a Dayara, também trabalha em marketplace, ela é muito grande no marketplace, com lojas online. Elas tiveram as dificuldades delas, elas tentaram vender roupa, vender algumas coisas que tinham, elas precisaram dormir no chão, elas precisaram passar necessidade, não deu certo. E elas venderam tudo que tinham, não deu certo nada, elas dormiam no chão, num lugar bem deteriorado, assim, onde tinha rato e tudo. Nessa época eu estava em Manaus, dividindo um motelzinho de R$350 com o meu primo, que a gente estava terminando a faculdade. A gente já não tinha mais emprego, então eu vendia as coisinhas por fora, ganhava dinheiro por fora, para me manter durante a faculdade. Já estava no último semestre. E essa faculdade de biomedicina era seu sonho desde criança ou... Não, a verdade é que o meu sonho era ser missionária. Eu sou cristã. Sim. Eu queria ser missionária e chegou um tempo que Deus falou assim para mim que não era para mim. Então, eu acabei seguindo fazer biomedicina. E aí, ali dentro, eu comecei a participar de iniciação científica. Eu recebi algumas premiações da faculdade. E aí, eu fui começando a ir nos congressos apresentar os meus resumos, os meus trabalhos. Sim. Dentro de um lugar desse, eu fui em Cuiabá, no Meditrop. E ali eu decidi que eu queria fazer medicina. Só que eu precisava terminar a biomedicina. E aí, eu ainda tinha um semestre, eu vim aqui em São Paulo, quando a minha mãe e a minha irmã tinham acabado de vir. E como eu fui selecionada para uma escola de inverno, dentro ali da USP, para participar de um mini congresso, né, uma coisa assim, eu acabei vindo e fiquei uns dias com ela e voltei para Manaus. Quando eu voltei para Manaus, eu estava ciente que eu queria fazer medicina, mas que eu ia terminar a biomedicina. E quando eu passasse no vestibular de medicina, eu ia depois pegar o meu currículo e ia trabalhar e estudar. Era essa a minha ideia. E aí, quando foi no último, já no finalzinho, eu já estava meio que passando um pouco de necessidade. Às vezes eu almoçava e eu fazia assim, num lugar eu almoçava e pagava o almoço, e no outro lugar eu tomava o café. Então, um dia eu ia ficar devendo uma pessoa, e aí no outro dia eu ia pagar. E eu ficava... Você ia ficar sempre devendo alguém. Então eu fazia isso, e aí eu já tava... A minha mãe me ligou e disse: você quer vir para São Paulo? Aqui a gente tá andando, não tá bem, mas você pode vir. E aí ela comprou uma passagem, eu falei: eu quero ir, depois eu pego o meu diploma. Um dia eu volto para pegar. Você já tinha terminado a faculdade? Tinha terminado a faculdade. E aí eu vim com essa nova ideia, né? As duas estavam trabalhando com roupa, a mamãe só fazendo roupa lá onde nós estávamos, mas a situação delas não estava muito boa. E eu lembro que tinha um trabalho que a minha irmã, nós arrumamos, que foi para fazer pesquisa da questão do metrô. Então, nós ganhávamos R$60 por pesquisa. Só que as pessoas não queriam atender a gente. Não queriam atender a gente, então... Aquelas na rua? Que ficavam com a prancheta, assim? Então, as pessoas ficavam com medo de atender a gente, assim, não ser confiável, porque é complicado você pedir alguns dados, nome e tudo mais, onde mora, a pessoa fica um pouco desconfiada. Depois disso, nós precisamos mudar e ir pro Belenzinho, ali próximo do Brás, e a mamãe ali continuou ainda fazendo roupa, só que chegou um momento que viu que não ia dar certo. A minha irmã vai e viaja para a Europa trabalhar como
babá e tudo mais. Quando ela volta, ela já volta com o dinheiro. E nessa época, como a minha mãe ficou, não tinha dinheiro para meio que pagar o aluguel, eu comecei a vender café de madrugada no Brás. Então, ela ficava até umas 10 e pouco, 11 horas, me ajudando a fazer café e outras coisinhas. Aí eu pegava o meu carrinho, entrava no ônibus com várias garrafas de café e ia vender no Brás. Tinha dias que quebrava a garrafa, tinha dia que chovia e as pessoas ficavam isoladas. Eu pensava assim, vou aproveitar que elas estão isoladas e vou aproveitar para vender o café enquanto está chovendo bastante. E eu conseguia vender. E eu vinha de manhã, mas isso na Feira da Madrugada, Feira né? da Madrugada. No Braizão. No Braizão. E eu vinha às 7 da manhã com a minha garrafa. Nesse tempo, eu chegava em casa, tentava dormir, mas eu não conseguia dormir. Pô, eu dava um cochilo, 1 hora, mas qualquer barulhinho. Porque quando você não dorme à noite, para você dormir de manhã, você não... É difícil. Você fica muito cansado, você envelhece, fica estressado. E então, quando chegava, eu dormia um pouquinho. E aí, quando dava 11 horas, eu me arrumava para ir para a USP para fazer o vestibular. Para fazer a escola, né? Uma escola ali para você se preparar para o vestibular. Um preparatório, né? Um curso preparatório. Então, eu ficava nisso. Eu ficava muito cansada. Não conseguia dormir muito bem. E ficava fazendo as provas. E provas em provas, passando primeiro ano, passei mal, eu não conseguia segurar na caneta primeiro ano, segundo ano eu passei mal, e aí eu fui desenvolvendo tinha crise, né, pânico, e também tinha depressão, porque o que aconteceu? Quando eu ainda estava em Manaus, eu perdi o meu irmão, né, e como eu trabalhava muito, estudava muito, eu fui só acumulando a dor dele com outras coisas, porque eu não chorava, então chegou um momento que eu fui com tanto cansaço, com tanta coisa, e não saindo e não vivendo, só vivendo para o estudo e não vivendo tão bem, eu fui desenvolvendo. Então, foram vários problemas emocionais. E o que aconteceu? Eu tentava passar nas provas e não dava certo. E eu, muito triste, mas eu chorava, eu dizia, pois agora eu vou passar nessa. Custe o que custar, uma questão de honra. E eu chorando, eu chorava, nos meus papéis de resumo tinham marcas assim de lágrimas, porque eu chorava bastante. E eu via as minhas irmãs super bem. Uma já estava com a loja online, né? Ela bombou, se deu super certo. A outra, que estava em Cuiabá, ela se casou e tudo mais, ela já estava com loja e tudo estava dando certo. E eu olhava para mim e eu dizia, não está dando certo nada na minha vida. E aí, nesse tempo, eu estava distante do Senhor. E aí, eu disse assim um dia, tá bom, se para eu passar nesse vestibular, eu precisar chegar mais próximo dele, fazer uma reconciliação, eu vou fazer. E eu fiz. E ali eu comecei a servir, só que um dia o meu pastor me chamou e disse, Mirlen, Deus, ele tem coisas maravilhosas na sua vida, mas ele não, nesses planos não está a medicina. Eu chorei muito e eu não aceitei. Eu passei uma semana orando, pedindo a Deus uma resposta. Na mesma semana foi alguém que foi ministrar, ele pregou uma palavra e no final da pregação ele disse assim, eu só tenho uma resposta de oração para dar aqui. E ele contou o testemunho, e o testemunho dele era parecido com o meu, que ele queria fazer a faculdade, e ele queria, e Deus tinha um chamado diferente para ele. E ali eu chorei porque a história era bem parecida. Então, naquele dia eu saí da igreja, conversei com os pastores e disse, hoje Deus quebrou meu coração. Eu estou destruída e eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque eu já perdi os anos da minha faculdade, que agora eu já desisti disso. Eu já perdi os 3 anos que eu passei estudando e eu não sei o que eu vou fazer. E aí chegou um tempo que a minha irmã, que estava vendendo muito loja online, ela me chamou para trabalhar com ela. Então, eu estava servindo na minha igreja lá em Cumbica, em Guarulhos. E ela me dava, assim, um valorzinho para pagar passagem, um valorzinho a mais, assim. E eu comecei a trabalhar com ela. E é aí que começa. A sua história com e-commerce. Com e-commerce. Porque eu já não sabia mais o que fazer da minha vida. Eu não sabia agora o que eu ia fazer, mas assim, eu estava tão envolvida com Deus, eu estava vivendo um momento bom. Porque naquele dia eu chorei na igreja, mas no outro dia
eu abri mão totalmente. Então eu comecei a trabalhar com ela. Ela fazia as publicações, fazia tudo, e eu cuidava de embalar. Eu embalava tudo direitinho. Eu sempre fui muito... Eu gostava da organização, eu sempre gostei muito disso. E eu sempre gostei de fazer as coisas bem feitas. Então eu revisava bem feito, eu embalava bem feitinho. Cuidava de tudo. Depois eu fui pro saque, depois eu atendi o Instagram. Depois eu estava comprando as roupas, ajudando ela a escolher. E depois eu estava fazendo tudo. E aí um outro irmão meu que estava vendendo bem fez uma proposta para mim, para eu entrar numa sociedade com ele, e era para eu largar de trabalhar com ela. E ela foi fazendo algumas propostas ao longo do tempo, foi aumentando, né? E eu fui aprendendo muita coisa. Eu fui aprendendo muito. Só que quando chegava normalmente outubro, novembro e dezembro, eu mal conseguia dormir. Eu dormia. Às vezes eu só deitava em cima das roupas ali que estavam para embalar, e eu dormia 2 horas de tempo e eu acordava. Cochilava. Porque eu já tinha uma prática desde a faculdade, desde muito antes, na verdade, de só cochilar e voltar. Então eu ficava fazendo isso de domingo a domingo, só dar um cochilo e voltar para fazer tudo. Era muito cansativo, muito cansativo. E eu continuei servindo, ficava aqui no Brás, ia servir na minha igreja. Depois de todo o serviço, 5 horas, eu ia embora para lá. Guarulhos. Chegava na igreja, abria bem cedo, limpava toda a igreja, cuidava do som, lavava o banheiro, toda suada. Começava a oração, ligava os sons e tudo. E quando todo mundo chegava, eu era a primeira a estar lá. Terminava tudo, eu voltava pro Brás. E eu fazia isso sempre. E bem longe, né? Guarulhos é um pouquinho distante, né? Isso, então você tem que pegar Calmon Viana, você para em São Miguel, você vai andando, uns 50 minutos, eu fiz isso várias vezes, ou você vai pegar um ônibus, mas você vai ter que andar um pouco, ou você vai ter que ver uma outra forma, mas assim, era muito cansativo, mas eu gostava muito de servir ali. Uhum. E eu era bem feliz, mas assim, sem uma perspectiva relacionada a trabalho. E um dia eu tive que preparar uma palavra. E eu fiquei fazendo isso uns 2 anos, mais ou menos, nesse serviço, trabalhando dessa forma. Mais ou menos 2 anos, assim, com a minha irmã, trabalhando. E aí, um dia eu estava sentada, preparando uma palavra. Tinha terminado de organizar todo o estoque e eu tinha uma palavra para separar. E ali, enquanto eu estava preparando uma palavra, o Espírito Santo me deu uma palavra. Ele disse assim: pelo teu zelo, a minha obra, eu vou te fazer próspera financeiramente. E eu comecei a chorar, mas eu não sabia de que forma. Eu pensei assim, será que Deus mudou de ideia e eu agora vou ser médica? Aí não aconteceu isso. E a minha irmã me fez uma proposta e disse, vamos abrir vamos fazer uma sociedade da loja. Então, tu vai ficar com a metade, mas tu vai trabalhar e eu vou cuidar de outra coisa. Então, ela passou para mim aquilo. Só que uma semana antes, eu tinha ido numa igreja e um pastor tinha dito assim, essa semana alguém vai receber um CNPJ, só para essa pessoa, só no nome dela. E eu tinha a nossa ideia era que ela pegasse 50 e eu 50. E lá na hora da contabilidade aconteceu algo e ela foi decidido que só eu ficaria com 100%. Então eu comecei ainda a trabalhar, foi em 2023, em fevereiro de 2023 eu comecei a trabalhar. E nisso, só com o meu nome, né? Quando foi em junho, nós entramos, em junho nós colocamos a nossa CNPJ na Shein. E aí a minha irmã entrou disse que não queria mais trabalhar comigo, né? Que queria agora trabalhar sozinha. Então, o que aconteceu? O meu CNPJ ficou na Shein e ela abriu outro CNPJ para ela na Shein. No primeiro mês, nos primeiros 15 dias, eu já tive um faturamento de 60 mil, né? Como eu falei. No segundo mês, eu faturei 120. No terceiro mês, eu já faturei 200 e alguma besteirinha. Então, chegou o momento que a gente ainda estava com a loja online, eu cheguei com ela e falei que nós não teríamos mais como manter a loja online, né? A loja do Instagram.
por conta que estava uma demanda muito alta e eu não conseguia. Então a gente fez a divisão, ela ficou com o Instagram, eu fiquei com algumas coisas e aí iniciou a minha caminhada, a minha trajetória sozinha com o meu CNPJ. Isso em 23. Em 2023. 2023. Dia 14 de junho. E agora dia 14 de junho em 2 anos. E nesses 2 anos aí, muita coisa aconteceu. Só foi crescendo. Só foi crescendo. Só na Shein? Só na Shein. Hoje eu estou na Shopee também. E agora no TikTok. Conta aí essa história do TikTok que você estava... na verdade, você estava dando uma aula aqui. O TikTok agora, ele já chegou no Brasil, né? Já tem afiliados, pessoas que podem divulgar o nosso produto, fazer live. As próprias lojas podem fazer também live. Então, já é uma plataforma muito boa que vai dar muito faturamento para muitos lojistas. As pessoas vão faturar muito com o TikTok Shop. Ou seja, era uma plataforma de entretenimento. Sim. E agora está abrangindo para um marketplace. Para um marketplace. E que aquelas pessoas que têm milhares de seguidores lá, como que foi acumulado ali como entretenimento, pode fazer uma live, vender um produto e ganhar uma porcentagem da venda, é isso? Ganha uma porcentagem, isso. E aí a gente manda amostras, mas existem pessoas que fazem, que já vão fazendo o nosso anúncio e vão ganhando também. Não precisam necessariamente receber essa amostra. Uhum. Mas o ideal é que essas pessoas recebam. E elas, tendo muita saída, elas acabam tendo um faturamento também muito bom. Então, assim, nós estamos com muita expectativa. Você já está testando? Eu já tô com algumas peças para separar para alguns afiliados. Para alguns afiliados. Já tem esse contato? Já tem esse contato. É tranquilo esse contato? É tranquilo. Teve alguns que solicitaram, mas nós temos uma lista de afiliados que são indicados pela própria plataforma. Que é tipo aquela página, aquele perfil que trabalha no seu nicho, um exemplo. Exato. Roupa feminina. Isso. E a gente consegue ver a quantidade de seguidores, o engajamento dessas pessoas e quanto que elas estão, através do anúncio dela, quanto que está sendo vendido. Então, existe toda uma porcentagem. Então, você pode escolher, você pode direcionar o seu produto para essas pessoas. Por exemplo, eu coloquei lá 10 amostras. Eu posso enviar 10 amostras para 10 afiliados, mas eu posso também colocar mais, 100 amostras. Então, vários afiliados podem divulgar o meu produto, né? E também ter uma comissão, uma boa comissão dentro desse, por peça, né? E aí, dentro do seu cadastro lá no TikTok, você consegue ter todo esse controle? Todo o controle. Que interessante. Tá vendo, pessoal? Galera, ó, exclusivo aqui, hein? Quem é do TikTok aí, tem bastante seguidor, se não tá ganhando dinheiro sendo afiliado, né? Vendendo produtos de outras pessoas, aproveita. Porque tem muita gente que ganha seguidores fazendo maquiagem. Sim. Tem muita gente que ganha seguidores falando de roupa, de moda. Sim. E aí pode ir lá escolher um produto para poder vender, né? Por que não usar essa audiência para fazer dinheiro também, né? Dinheiro. Essa é a ideia do TikTok, né? Sim. Inclusive, nos grupos que nós estamos, que os lojistas estão, tem muitos lojistas já faturando bastante, né? Ou seja, afiliados também, né? Sim. É uma oportunidade para a pessoa não só divulgar ali, mas para ela ganhar dinheiro divulgando. Porque nós vendemos online, a gente posta um vídeo e tudo mais, mas as pessoas também querem ter mais proximidade para ver o produto, né? E o TikTok hoje, ele dá faz todo esse caminho, dá essa oportunidade. Muito legal. E essa parte de, por exemplo, por que você escolheu a Shein na época? É porque você entendia que aquela plataforma era interessante, porque em 2023 existia a Shein, mas ainda assim não era muito conhecida, como, por exemplo, o Mercado Livre, né? E no início existia aquela questão que a Shein vendia produtos da China, né? Sim. Que era muito produto que vinha de fora. Tanto a Shein quanto outros
outras plataformas, né? Que às vezes a gente esperava 60, 90 dias para receber um produto, porque ele vinha de forma internacional, né? Você já viu algo já na Shein que você fala assim, poxa, não, isso me chamou a atenção, por isso que eu escolhi? Bom, primeiro, é que muita gente ainda acredita que a Shein só vende roupa que vem de fora, internacional. Muita gente ainda não sabe que existem brasileiros, lojistas brasileiros que vendem dentro da plataforma, né, que é a Shein Brasil. Uma outra coisa é que antes de nós entrarmos, que era no caso, ainda era eu com a minha irmã entrando, já tinha alguém da nossa família que estava vendendo muito, que é o meu cunhado. Ele com a minha irmã já tinham entrado na Shein. Essa família... Então, ali são várias famílias e cada uma dessas famílias, a minha mãe, os meus tios, tenho vários primos. Então, existe uma cadeia de muita gente que veio depois da gente que veio do norte, do Amapá, que não tinha dado certo ali, os negócios, e nada tinha dado certo. Eles chegaram aqui, pegaram também o engajamento, né? Foram junto com a gente e hoje também estão vendendo. Então, nós tínhamos assim, uma referência que era minha irmã com meu cunhado. Eles tinham uma sociedade, eles vendiam muito. Até hoje eu acredito que ele seja um dos que mais vende aqui no Brasil. Que interessante. Então, sua família toda engajada no e-commerce? Toda engajada no e-commerce. E vocês... Tem uma união bacana, é interessante. Porque eu vi que você falou assim, Ícaro, eu vou postar um vídeo aqui no grupo da família. Sim. Como a gente está muito junto, às vezes, é normal, nem sempre a gente está tão feliz um com o outro. Sim, sim. Mas, assim, a gente tem, sim, uma colaboração muito boa, né? Apesar de nós temos uma colaboração muito boa. Nós não somos rivais, nós somos... Existe uma união. Existe uma união, então um vai ajudando o outro, precisa entrar nisso, faz isso dá certo, coloca isso, entendeu? E tá dando muito certo para todo mundo. Tinha uma outra coisa que eu precisava falar, agora eu esqueci. Daqui a pouco você vai lembrar. O que eu queria te perguntar agora era, assim, você disse que tem uma aproximação muito forte com a fé, né? Porque você, pelo fato de ser cristão, e que você já teve o interesse de ser missionária, né? E hoje, como que tá isso? Como que tá essa proximidade? Como que é o seu dia a dia com a fé? Conta um pouquinho. Certo. E essa daqui é a parte mais interessante. Assim que eu entrei e assumi o CNPJ, eu liguei para uma outra irmã minha, que é missionária ali no Marajó. Vocês sabem de o Marajó? Não. A Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é um lugar que teve várias reportagens onde tem muito abuso infantil de crianças. Então, pela condição que essas crianças vivem, que essas famílias vivem, existe essa questão do abuso infantil. Onde fica? A Ilha do Marajó é ali no interior do Pará. Tá. Então, ela hoje tem igreja, né? Ela não tira nada, assim, nada. Então, hoje ela tem igreja e ela sempre ajudou muito as pessoas ali, mas na época ela não tinha, ela só ajudava as pessoas de alguma forma. Meu cunhado também, professor ali dentro dos rios, são casinhas assim no meio do rio. Tá. E aí ela sempre quis ter ajuda para trabalhar com essas crianças, para ter um trabalho com crianças, com células e tudo mais. Ela sempre foi muito social, essa questão social. A primeira coisa que eu falei para ela, eu liguei para ela e disse: Daiane, hoje o CNPJ está no meu nome. Então, se está no meu nome, eu vou fazer o que eu quiser. Aí eu falei assim: a partir de hoje, essa loja, esse CNPJ, dizima a minha igreja, o que vem de mim, da minha sociedade, vai para a minha igreja. E a parte da minha irmã, né, 5% vai para te dar início a esse trabalho que tu quer fazer com as crianças aí. Então, eu lembro que no primeiro mês eu já mandei uma oferta de 2.500 para ela. E ela não tinha perspectiva disso. Então, nós começamos a formar uma igrejinha ali. E é uma igreja muito missionária, com muitas crianças. Então, ela tem muitas células. É uma igreja onde distribui muita cesta básica.
auxílio, vão alguns médicos. É muito, muito difícil porque ali é muito isolado. Então, você passa 50 minutos, se for um expresso. Então, tem gente ali que não... Para chegar até a cidade, não. Então, tem gente que não tem assistência odontológica, não tem assistência médica. Então, falta muita coisa para ali. Só que ali nos rios existem pessoas, existem famílias. E essas famílias não pretendem sair de lá. É onde elas cresceram e elas vão morrer ali naquele lugar. Sim. Então, o que nós fizemos? Chegou um determinado tempo, eu disse, Daiane, a partir de hoje, tudo que eu fizer dessa loja, não serei mais eu que estou ajudando. A partir de hoje, essa loja está ajudando. Então, eu fiz isso no começo de 2023, quando eu não tinha nem ainda entrado na Shen. Foi um propósito que eu fiz com Deus, porque eu sempre estive muito ligada a missões. E ali nós desde lá, nesses 2 anos, nós já construímos alojamento. E lá nós temos vários projetos. Temos projetos de reforço escolar, né? Nós recebemos uma oferta da minha outra irmã. E todas elas, o meu cunhado, todos eles ofertam, né? Porque eles sabem que o dinheiro é muito bem destinado. Então, nós compramos tablets. Esses tablets vieram para a Unicamp e voltaram lá para a Ilha do Pará. E ali, cada criança pode ter o seu reforço escolar lúdico, né? Para determinada idade, baseado na necessidade da criança. Então, ali nós temos reforço escolar, nós temos missionários, médicos de odontologia, de enfermagem, de massoterapia, de várias áreas, de educação física, que vão para esse alojamento missionário, né? E que atuam dentro dessa comunidade. Então, a gente também... eu mantenho missionários em Guiné-Bissau, né? Que fazem trabalho com crianças, com reforço escolar, com adoção de algumas crianças também, né? Se apadrinhar com algumas crianças. Tenho ajudado missionários ali na Venezuela, alguns trabalhos. Missionários dentro da Jocum, porque a Jocum é Jovens com uma Missão. É ali uma instituição que trabalha muito com crianças, com pessoas de vulnerabilidade. Então, é a fé misturada com a ação social. Sim. Então, à medida que eu fui entendendo o meu propósito, porque eu achei que eu deveria ser médica, achei que eu deveria ser missionária, mas Deus tinha algo muito diferente para mim. Ele queria me colocar numa posição onde eu estou, que é fazendo um bom faturamento, crescendo, provendo e mantendo muitos trabalhos, mantendo muitas pessoas. Então, eu consigo manter. Existem pessoas que... Claro, sempre existem muitos grupos onde nós estamos, pessoas com doentes que precisam disso. Nós precisamos de exames, nós precisamos internar, nós precisamos fazer isso. Então, não só eu me vejo nesse papel, como as minhas irmãs, elas também são um suporte. Meu cunhado é um suporte. Então, a minha família, as pessoas que estão lá, que estão crescendo também, são abençoadores dessas pessoas. Então... a empresa, eu entendo hoje o propósito de Deus. Não era se eu fosse como uma missionária ou se eu fosse uma médica, eu não faria tudo que eu faço hoje. Então, o lugar onde Deus me colocou me proporciona fazer tudo que eu preciso fazer. Eu sei que ainda vai crescer mais, e vai crescer mais, e à medida que for crescendo mais nós vamos fazer. Então, existem pessoas que conhecem lá o alojamento da minha irmã, lá em Goiânia. Várias pessoas de Jocum, já foram várias pessoas, vários missionários lá. Então, já está sendo bem divulgado o trabalho deles. Não só lá, né, mas com outros lugares. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Hoje eu estou numa igreja chamada Paz Church. Eu ia te perguntar isso. Como que tá hoje? Porque você estava lá em Guarulhos. Uhum. Hoje mudou? Mudou. Eu estou na Paz Church. É uma igreja, Pastor Eibe. É uma igreja, assim, grande, né? Que ela é muito também focada nessa questão de missões, muito social. Existem muitos projetos com mulheres durante a gestação e amamentação, com pessoas de vulnerabilidade, todo tipo de tem escolas também de judô, de tudo. É uma igreja muito focada no social. E ali dentro existe uns encontros no 3º sábado do mês, de manhã acontece. É o C2B. É um encontro de empreendedores e ali vão os maiores empresários do país. Então, normalmente, dá uma palestra, empresários cristãos.
que vão dar contar um pouco sobre a sua trajetória. Então, todos os sábados, uma vez no mês, no sábado, acontecem esses encontros. Então, antes de eu entrar lá, porque eu entrei lá no começo do ano passado, em janeiro. Antes de eu entrar lá, eu ainda não me via como alguém que estava eu não tinha essa visão de que eu posso ser alguém que vai dar certo em empresa e CNPJ e tudo mais. Eu não conseguia me ver. O dinheiro estava entrando, o faturamento estava entrando, algumas pessoas me viam dessa forma, mas eu não me enxergava assim. E eu acho que foi na terceira palestra, só que eu comecei a participar, no finalzinho do ano passado, né? Então, acho que foi na segunda palestra, desculpa, que Deus foi abrindo a minha visão de quem eu era. Porque ali a gente vai ouvindo muitas histórias e eles vão contando histórias parecidas como a nossa, né? Como Deus usa empresários, como Deus ele pode nos usar no lugar onde nós estamos. Então, assim, é uma igreja que gostei muito de onde eu servia, mas eu sei que existe um tempo para tudo, né? Saí de lá muito bem, está indo muito bem. Mas hoje eu estou num lugar onde Deus está também me dando um outro crescimento que eu precisava, que era nessa questão empresarial. Me ver como. Eu sei que talvez muita gente, né, aí de casa está começando como MEI, está iniciando uma empresa, talvez não se veja como alguém assim, se acha até para baixo um pouco, né? Se sente inferior. Né? Porque eu me sentia muito tempo inferior. Até porque eu tenho uma irmã que era muito boa, uma empresária gigantesca. A minha outra também. Então, assim, eu não estava me preparando para isso. Não era o que eu queria, não era o meu sonho. Então, eu tive que moldar a minha mente através desses encontros que teve. Então, foi moldando o meu pensar. Então, talvez muita gente também se veja dessa forma, né? Se veja pequeno, mas precisa se enxergar como alguém gigante, que Sim. Lá na frente vai ter um boom, assim, em questão de crescimento empresarial. E eu sempre, desculpa te cortando, aproveitar para você tomar uma água. Eu sempre falei, porque a gente tem muito inscritos e pessoas que seguem a gente nas redes sociais que são MEI. Eu falo para ti, acredito eu que talvez a maioria dos nossos seguidores são microempreendedores, porque eles estão buscando conhecimento, buscando informações. E como a gente conversa com muitos deles, eu sempre ouço falar, Carol, mas eu sou pequeno, eu sou pequenininho. E que, gente, tá tudo certo, tá tudo bem, é o momento, a gente tem que começar pequeno. Mas não significa que, eu estou começando ou a minha empresa é pequena, que você tem que se sentir inferior daquela outra empresa que é maior. O MEI é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Ela já tem ali as características de pessoa jurídica, então se orgulha. Sim. Por que eu falo se orgulha? Para quem está nos assistindo. Porque muita gente que tem MEI tem vergonha. A própria comunidade, de certa forma, tem um certo preconceito. E eu falo que isso é uma besteira, porque o MEI, eu costumo dizer, a maioria dos clientes da gente que eles estão como MEI é passageiro. Exato. É o momento, é a fase do negócio. E lá atrás, quando o MEI ele foi idealizado, ele teve essa premissa de começo. É para você começar como pessoa jurídica. É para você começar com CNPJ. Porque antigamente não era tão fácil igual hoje. Você ia lá no banco, cadastrava uma maquininha de cartão no seu CPF e você podia trabalhar. Para ter uma maquininha de cartão antigamente você tinha que ter um CNPJ. Então o MEI ele veio para regularizar esse pequeno empreendedor. E que ser pequeno não significa que é inferioridade. Não, pelo contrário, é uma fase, está crescendo e tem muito MEI que não deveria estar como MEI.
Porque já tá faturando. Já tá faturando. Já passou para outro patamar. Só falta virar a chave e crescer, né? Então, a sua história, ela tem muito a ver com isso. Inclusive, na sua caneca que a gente fez aí, né? Tem uma frase que eu escolhi devido ao pouco que eu conheci da sua história, porque eu te conheci hoje, né? Mas eu já ouvi falar de você, né? Você quer ler a frase pra gente? Sim, eu vou Vamos ver aí, ó. A única jornada impossível é aquela que você nunca inicia. Tony Robbins. Olha aí. E essa frase é muito forte, levando em consideração a sua história, né? A gente está contando uma história de sucesso que você começou em 2023, que você começou a virada de chave, mas a sua história começou lá atrás, antes de você começar a faculdade, na educação que sua família deu, porque você tocou muito aqui na família. Então mostra que a sua família, sua mãe, suas irmãs, elas são seus pilares. Sim. Né? Então, isso é muito bonito. E a gente fica muito feliz de trazer uma pessoa que tem uma história como essa. Eu costumo aqui na nossa região, vem muita gente do Nordeste. Então, da onde que você é? Eu sou da Bahia. Da onde que você é? Eu sou da Paraíba. Da onde que você é? Eu sou do Pernambuco. Aqui na região Alto Tietê, falando de São Paulo, região Alto Tietê, vem muita gente do Nordeste. Difícil você ver uma pessoa, eu vim de Manaus. Eu vim lá do Amapá. É verdade isso ou não? É bem difícil. É bem difícil, né? Bem difícil, principalmente alguém da Amapá. Lá deve ser muito bom, então, porque a galera não vem pra cá, né? Sim, muito bom. O pessoal não vem pra cá, agora o pessoal do Nordeste vem bastante. Olha, juro pra ti, talvez eu nunca perguntei, mas acho que seja a primeira pessoa que eu conheço que fala, eu vim do Amapá. Sempre me falam isso. E eu coloquei aqui na pauta, mas eu nem imaginava que isso era comum. Mas eu falei, nossa, é muito difícil você ver uma pessoa que veio do Amapá ou de Manaus pra cá. Porque são regiões boas, né? São regiões assim que não... São Paulo te dá muitas oportunidades. Qualquer pessoa entra aqui e faz dinheiro. É muito bom. Lá não, você não tem tudo isso. Você não tem esse comércio. Você está muito mais distante. Porque se você for pegar o mapa geográfico, São Paulo fica na extremidade. Sim. Então fica no topo do Brasil. Enquanto São Paulo está aqui embaixo. Então é muito difícil realmente você vir de lá. Você atravessa o país, né? Porque como que você vai... O que passa pela cabeça? Porque a minha mãe, ela é muito corajosa. E ela ensinou a gente a ser também. Mas assim, as pessoas sempre falam que passou pela cabeça dela, que coragem é essa de você sair sem nada e dizer, vou para São Paulo, vou para Goiânia, que vai dar certo, vou para São Paulo porque lá alguma coisa vai dar certo. Então, também precisa ter muita coragem. E veio dela isso daí, que ela é muito corajosa. Então, e a gente é assim também, segue o barco. Que legal. Então, é sim também um desafio para as pessoas saírem de lá, né? Porque aqui a gente tem o nosso... que a gente já tem nossa zona, só fala zona de conforto, né? Sim. A gente já sabe o que vai ter. Mas como que a gente vai sair daqui para São Paulo? Que, na verdade, assim, aumenta as possibilidades, né? Isso. Não significa que a pessoa vem de lá e que vai dar tudo certo, né? Isso, mas aumenta as oportunidades. Aumenta as possibilidades de dar certo, né? Mas nem sempre é uma certeza, nem sempre é algo certo. Também vai depender muito da pessoa, né? A gente teve a nossa dificuldade, tentou uma coisa e não deu certo. Nós estamos aqui, eu estou aqui desde 2017, sim, desde 2017 que eu estou aqui. Sim. Eu cheguei aqui dia 7 de dezembro de 2017. Então, não é agora, é todo um processo, né? Estamos em 2025, o negócio foi dar certo lá pro final. Então, teve um percurso. Elas saíram de Manaus com essa ideia bem antes que eu. Então, elas já foram caminhando lá por Goiânia, depois para São Paulo. Então, a gente foi se encontrar depois. Então, é todo um percurso. Mas, no final, se a pessoa seguir, ela dá certo. Dá certo. É só não desistir. É só não desistir. A única caminhada impossível é aquela que a gente desiste, né?
Olha, eu fico bastante feliz de poder conhecer a sua história. E eu tenho mais uma perguntinha aqui voltada mais para o e-commerce. Sim. O que você poderia passar de informação, levando em consideração toda essa sua experiência, também a experiência da sua família, para aquela pessoa que está tentando, mas não está conseguindo? Que dica que você dá para essa pessoa? Para essa pessoa, bom, eu diria para começar primeiro fazendo teste pelas Shopee, né, Mercado Livre. Você vai conseguindo fornecedores, do AirDrop também, conseguindo fornecedores que tenham bastante o produto. Você compra esse produto, você joga na plataforma. Se você vê que tem uma saída, você começa a comprar mais, você também começa a produzir. Então, é difícil você ir de cara, você tem que ir fazendo o teste. Você tem que ir testando o que vai sair, o que vai vender, qual o ramo. Mas assim, eu acho a Shopee eu acho uma boa, o Mercado Livre também. Né? Agora, quando é mais roupa, eu diria que é Shein. Você pode fazer isso também com a Shein. Né? O seu caso é roupa feminina. No meu caso é roupa feminina. Como que você escolheu esse nicho? Eu gostaria que você complementasse como que você escolheu esse nicho e hoje como que você trabalha. Porque a gente estava conversando, achei bem interessante a forma que você trabalha. Que você tem as ideias e aí você tem quem produza, quem faz essa produção, você compra o tecido, você manda para a oficina. Sim. Explica essa logística aí pra gente. Certo. A loja da minha irmã online que eu trabalhava era roupa feminina. Então, nós sabíamos que a Shein, ela era muito focada em roupa feminina. Lá vende muitas outras coisas, mas roupa feminina ainda é o número 1, top 1. Então, nós seguimos essa linha. Sem contar que tem uma outra história. Tinha uma coisa... A minha mãe ela foi costureira. E olha como são as coisas. Ela era costureira e ela tinha máquinas em casa. E eu sempre gostei da organização. E onde tem costura, tem bagunça. Desde novinha. E eu sempre dizia... Eu não queria que a minha mãe fosse costureira. Eu não gostaria que tivessem máquinas em casa. Por causa da bagunça. Por causa da bagunça. Por conta da bagunça. Porque não adianta. Onde tem uma máquina, tinha muitas roupas. Sim. Então foi sempre uma coisa que tinha na minha cabeça. E a vida, ela A vida, ela é muito engraçada. Por quê? Porque hoje eu tenho estoques de roupa, eu compro os tecidos, eu mando para as oficinas, eu recebo. Então a gente está muito ligada às oficinas de costura, a corte, a bagunça. Então, assim, a vida ela é engraçada. E é engraçado, olha isso aqui. Aquilo que eu não gostava, hoje é uma bênção na minha vida. Entendeu? Aquilo que eu não gostava, hoje é uma bênção. Então, a vida ela é engraçada. Mas, assim, toda a influência veio por conta de um conhecimento total. Da minha mãe, que tem todo um conhecimento de roupa, de modelagem, de tudo, de tecido. Então, assim, a gente não tinha pra onde correr mesmo. Tinha que ser isso. Então, nós temos um processo hoje, né? Compra de tecido, escolha do modelo, compra de aviamento, manda pro corte, separa o aviamento, envia pra oficina, recebe... embala, revisa tudo para poder mandar esses pedidos para os clientes, para o armazém, no caso da Shein e Shopee. E hoje, lá no seu espaço, tem máquina de costura? Tem 2 só. Mas olha só que legal. Mas eu deixo tudo bem, é muito bem organizado. É bem organizado. Mas olha só que legal a sua visão hoje. Quando você... eu converso sobre isso com muitos empresários. Quando você não está no papel do empresário, você tem uma visão. Você sente diferente as coisas, você entende as coisas diferente, os seus interesses, eles são diferentes. E quando você se torna um empresário, tudo muda. Porque muitas das vezes... A gente tem que fazer o que a gente não gosta. A gente tem que fazer o que a gente não quer. A gente tem que olhar as coisas de maneira diferente. Diferente de tudo e de todos. Porque às vezes as pessoas falam assim... ele tá morando naquela casa, ele tem aquele carro, a vida dele tá maravilhosa. Mas é igual a gente escuta muito. Todos os dias a gente acorda devendo alguém. Sim. Não é verdade? Sim. E para dormir...
É muito difícil. A cabeça fica a mil. Esses dias eu postei no meu Instagram. Eu falei, gente, como fica a minha cabeça na hora de dormir? Aí eu coloquei um emoji fazendo assim. Falei, essa é a realidade. A gente quer desligar, mas o cérebro tá lá. Tuim, tudo que acontece no dia a dia. E chega a ser um dom. Porque não são todas as pessoas que conseguem se manter nessa situação. Sim. E vai isso para também que é MEI, né? Que tá começando. É bom a gente curtir cada momento. Porque quando você é MEI, você já tem uma preocupação menor com várias coisas, né? Sim. E aí você vai se preparando, chega em um outro e depois vai para um outro. Então, para cada estação, há algo para você, assim, se preocupar. Então, aumenta as possibilidades, aumenta a nossa visão, aumenta também as preocupações. A cabeça não para. A cabeça não para. Então, assim, é isso. É bom aproveitar todas as fases, né? Todas as fases. E com isso, vem muitos aprendizados também, né? Muitos aprendizados. Porque cada jogo... eu falo muito sobre isso. Cada fase que o negócio está é um jogo diferente. Porque você trabalhar de uma forma sendo MEI não é a mesma coisa do que você trabalhar fora do MEI, no ME. Uhum. O jogo, ele é totalmente diferente. Aí, quando você chega no ME, é o jogo do faturamento. O meu objetivo é faturar 50 mil. Sim. O mês. Meu objetivo, cheguei nos 50. O meu objetivo agora é chegar nos 70 mil, 80 mil mês, 100 mil, 120, 200, 220. E assim vai. Até que a pessoa começa a falar, cheguei a 1 milhão de faturamento. Agora o meu objetivo é faturar 1 milhão e 300. O jogo, para cada objetivo, para cada passagem dessas fases, ele é diferente. A cabeça do empresário, ele fica diferente. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui, antes do nosso bate-papo, e a gente está falando de marketing, do que você tem que fazer para você passar para o próximo passo. Sim. Né? Não passar para o próximo passo, isso é fato, mas passar para o próximo nível. Sim. Né? E aí, conta um pouquinho disso. Como que tá essa questão de... Porque hoje você está vendendo muito, sim, mas como que é o seu marketing? O que você faz? E o que você... Quais são os seus próximos passos, assim, nessas tomadas de decisões? Quais são as estratégias? Então, a minha ideia hoje, a gente trabalha muito com estoque, né? Trabalhar com... Agora a gente vai entrar... Tá entrando também com... Aliás, a gente trabalha, no caso, com a Shein. A nossa ideia também é trabalhar com o TikTok, trabalhar muito forte com marketing. Fazendo lives, né? Fazendo lives, enviando para os afiliados também... mostrar um pouco o que a gente conversou também, trazer um pouco o público, né? Não só futuros clientes, mas também empreendedores, porque eles também dão muito engajamento, né? Para que eles conheçam um pouco do nosso trabalho, desde o processo de compra até o final do envio. Então, conhecer o ambiente onde nós estamos trabalhando, isso daí é um marketing muito bom. Isso aproxima o cliente da gente. Uhum. Também mais para frente, ter um Instagram também, né, mais forte, ter site também, que é importante, como uma coisa que você falou mais cedo. O cliente ele vai na Shein, né, ele vê um anúncio e depois ele pode não receber esse anúncio e aí ele não volta mais para comprar. Mas se ele tiver se você tiver um Instagram, se você tiver um Google Ads, você consegue captar novamente esse cliente em algum momento, fidelizar também. Sim. Esse cliente. E talvez ele até te acompanhar, né? Acompanhar. No Instagram. O Instagram é para isso. Instagram é pra você isso. Influencia ele, né? E aí, dentro dessa influência, você entrega um conteúdo com cara de anúncio. De anúncio. É o famoso anúncio sem ser anúncio. Então tem muita gente, por exemplo, no seu nicho, que vai lá e fala da qualidade da peça.
Só que, na verdade, ela não tá falando da qualidade da peça. Ela tá querendo vender aquela peça para você. Sim. Só que ela tá mostrando. Às vezes, faz algum tipo de teste, coloca uma modelo para vestir, para mostrar, puxa. E aí, no final das contas, a intenção é vender. É a mesma coisa que, por exemplo, no ramo da contabilidade, né? A contabilidade, diferente do seu produto, tem uma regulamentação pelo CRC, né? Assim como a OAB é dos advogados, o CRM dos médicos. Então, a contabilidade não pode fazer um anúncio falando assim, olha aqui, contabilidade 400 por R$400, contabilidade por R$200. A contabilidade não pode fazer isso. É contra o estatuto, né, do CRC. Agora, você pode, de certa forma, mostrar o seu trabalho através de informações. Então, imagina só uma pessoa indo falar sobre as maiores dúvidas sobre imposto de renda, ou as maiores dúvidas sobre o Simples Nacional. Isso mostra autoridade, mostra que aquela pessoa sabe fazer o que ela está falando, e automaticamente, quem está assistindo, se ela tem necessidade daquilo, a pessoa passou tanta autoridade e confiança que ela quer aquela pessoa como contadora. Exato. Então, funciona da mesma forma. E a questão do marketing é muito interessante. E quando você fala de marketing dentro do seu nicho, roupa feminina, você acredita que quem vende o seu produto é homem ou mulher? Mulher. Mulher. Mulher que vende. Mulher vende mais. Exato. Até porque se conecta mais, né, com o nicho, né? Se conecta mais com o nicho. É isso. E dentro dos seus modelos de peças, que tipo de roupa que você vende? Eu gosto de trabalhar muito com roupa casual. Tipo assim, eu produzo roupas que eu sei que não vão durar uma estação. Elas vão durar por ano. Tipo assim, eu tenho peças que desde o começo que vendem como a mesma quantidade do que começou lá atrás. Sim. Então eu gosto de trabalhar com isso. Roupas casuais, peças que as pessoas vão usar sempre. E aí você pode mesclar, assim, agora inverno. Nós temos uma quantidade só para atrair as pessoas, mas nós vendemos uma quantidade também de peças que são daquela época. Agora inverno. Agora inverno nós estamos trabalhando com roupas de couro, tecido de couro. Então a gente consegue também não só vender casuais o ano todo, mas entre uma estação e outra, trabalhar com algumas peças também que sejam daquela estação. Legal. E peças casuais que você fala seria tipo assim, para trabalho, para você sair, uma coisa mais social, uma coisa mais descontraída? Uma peça que normalmente você vai usar em qualquer estação também, assim, calça, pantalona, calça, pantalona. Mulher usa isso em qualquer momento. De inverno a inverno, de verão a verão. Então, ela sempre vai usar aquilo. Ela pode usar em qualquer situação. Ela pode usar no trabalho, ela pode usar à noite, ela pode usar no encontro de amigos. Então, assim, são essas peças que a gente pode... que sempre vão ter procura, que são certeiras. Legal. Interessante. Olha aí. Estamos aprendendo sobre roupas. O problema hoje é que algumas pessoas, e já aconteceu isso comigo, teve um ano que ano passado, eu investi muito em uma peça de couro, de courinho, aguardando o inverno. Então eu comprei vários rolos, mandei produzir bastante. O inverno não chegou. Então, não chegou e nós ficamos vendendo. Hoje essa peça vende muito. Então, quando chegou esse ano, ela foi vender muito, porque tá tendo... Começou um friozinho. Friozinho, ela tá vendendo muito. E eu mandei produzir mais 2 vezes e tá indo muito certo. Mas nem sempre a gente pode também confiar e ir de cara logo para produzir algo que é daquela época. Tipo assim, não trabalhar com veludo, não. Esse ano não trabalho com veludo. Então, a gente tem que ter esse olhar também, tem que ter cautela, né? Vamos produzir um pouco, viu que deu certo, teve uma saída, vamos produzir mais. E aí, se você foca muito só naquela estação, e é uma roupa que é só daquela estação, então você vai ficar com o estoque parado. Aí você vai ter que aguardar o próximo ano
para vender aquilo novamente. Ah, o olhar estratégico, né? É. E olha só, você hoje tá lá na região do Brás, né? Sim. Sua empresa tá lá. Tá no Brás. Todo dia você tá lá. Sim. Você mora próximo ali? Eu gosto de estar lá domingo a domingo. Você gosta ali daquela muvuca. Exato. Eu preciso estar lá, eu não consigo não ir. E te dá vontade de ter a loja física? Já pensei em ter mais uma loja física para atacado, né? Mas assim, não para varejo, assim, eu acho que não. Eu acho que muita gente está saindo de loja física. Ali no Brás, pelo menos, a gente vê muitas lojas, lojistas já colocando seu produto dentro no e-commerce. Porque tá muito mais fácil hoje para o cliente pegar o celular e escolher. Ele olha as avaliações, vê o que está escrito ali, vê, normalmente tem vídeos, né? E ele diz, eu vou pedir, se não gostar eu devolvo. Então, assim, tem essa facilidade. Pra gente hoje que trabalha no full, chega rápido. Um pouquinho de dias já tá na sua casa o produto. Se não gostou, você vai devolver. Tem aquela questão de 7 dias, né? Só que tem muito isso? Tem isso de 7 dias, né? Você recebeu o produto, aí você tem 7 dias para poder devolver. Isso é uma lei, né, que existe no Brasil. E tem muita devolução, assim? Te atrapalha? Não vejo muita devolução assim. Aí depende do produto também, né? Mas, assim, existem clientes que normalmente não olham na descrição. Mas já houve produtos em que eu tive algumas devoluções e eu olhei para eles e eu disse assim, bom, vamos ver qual é o problema dessa roupa. E aí a gente viu que uma das peças estava muito pequena. Vamos mudar a etiqueta de tudo. Mudamos a etiqueta de tudo, fizemos o ajustamento no botão ali, tudo. Nós voltamos para a prateleira. E aí, então, nós encerramos toda aquela devolução. Então, normalmente, assim, o que a gente faz? O ideal é você, chegou uma peça, você vai medir toda ela. Ela começou a ser entregue, você vai olhar. Se ela estiver devolvendo, vamos ver qual é a avaliação. Por que esse cliente está devolvendo? Sim. Né? Qual é o problema? Então, já é o setor de qualidade. Então, o ideal é a gente fazer ajustes, né? E você sabe que isso acontece muito para quem produz, a gente manda para as oficinas, produz. Nós precisamos ter essa visão. Acontecem problemas. Acontece peça que aconteceu um probleminha. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar e vamos resolver isso daqui. Tá. Vamos mudar isso? Vamos mudar a etiqueta? Vamos diminuir? Vamos ver alguma coisa, mas vai dar certo. Vamos só fazer um ajuste, vamos fazer colocar algum fio aqui, mas a gente sempre tem que saber que esse tipo de coisa vai acontecer. Não é sempre, todas as vezes, mas assim, acontece. Principalmente quando é um produto novo. Por isso que eu digo assim, para as pessoas que hoje trabalham ali com a gente, né, as outras lojistas, quando for produzir algo, produza em pequena escala. Primeira produção tem que ser em pequena escala. Para você ver se está tudo certo. Quais são os desafios, né? Isso. Para você fazer o ajuste no próximo risco. Sim. E hoje, assim, qual a dica, levando sua experiência no lado de vendas? Agora, vamos passar para o outro lado da moeda. Quais são as dicas para uma pessoa que não compra, nunca comprou ou gostaria de comprar na Shein? Bom, é muito... Baixa o aplicativo primeiro, né? Sim. Primeiro tem que saber que a Shein, ela é internacional, mas ela tem também lojas no Brasil, que é a Shein Brasil, e que não há um imposto em cima disso que nós estamos vendendo aqui. Tá? Hoje mas quem vende de fora existe? Sim, existe. O que acontece? Nós temos o full, né? Você compra lá, é tudo muito certinho, você recebe dentro de pouquíssimos dias, em menos de uma semana você recebe já o seu produto. Você pode... O que você deve fazer para você comprar certo? Você tem que ir na loja, né? Você tem que saber se aquele vendedor é o vendedor indicado. Se for indicado, é melhor, né? Se ele é indicado. Você tem que ver as avaliações, olhar uma por uma. Qual é o problema? Pessoas gostaram? Se tem muita gente que falou amei e uma falou não gostei, vai nadar amei. Sim, sempre tem, né? Sempre tem. Não tem pra onde correr. Tem gente que posta foto, né, dos produtos. Eu acho legal isso. Quando você vê muitos 5 estrelas, vá por ele. Do que por um que diz que não gostei. Vá pelos 5 estrelas. Então, assim, é algo que você deve confiar. Tem vídeos também. As pessoas
tem que ficar muito atento também às fotos. As pessoas postam muitas fotos, né? De como que é o produto. Como é o produto, o tecido. Mas vem normalmente na descrição, vem tudo. Então, assim, é muito confiável. E dá para o cliente muitas opções de compra. Preço muito abaixo do mercado, se você for numa numa loja física. Você tem um shopping, né? Você tem um shopping ali. Se você quiser roupa de casamento, se você quiser roupa de... E tem lá, Dia dos Namorados, roupa disso, roupa de aquilo, tendências. Então, a Shein, ela te dá um shopping dentro de um único aplicativo. Do que você sair... eu não sei o que eu vou querer, mas lá no aplicativo você pode saber tudo que você... E é uma plataforma segura. Segura, totalmente segura. Até porque a gente estava conversando, se eu estiver errado, se você me corrija, vocês, lojistas, só recebem depois que o cliente recebeu o produto. É assim? Exato. A gente envia o produto, a partir do momento que chega na casa do cliente, ele vai ter 7 dias para dizer recebi. Ou ele pode também querer devolver. Ele faz a solicitação de devolução. E a gente só recebe depois que ele aceitou o produto, passou esses 7 dias e ele não fez nenhuma devolução, então o dinheiro ele cai já fica pendente para a gente receber esse valor semanalmente. Ainda tem os 7 dias. 7 dias. Precisa, né? Porque se a pessoa quer devolver, não gostei... Então, a gente não pode receber esse valor. Porque, no caso, eles têm que receber de volta o valor, né? Isso. Aí, quem faz a devolução é a própria plataforma. Então, existe a segurança, né? Isso. O lojista, ele jamais vai conseguir pegar esse dinheiro do cliente. E o cliente também, né? A pessoa que está comprando ali, ela também não tem que entrar em contato com a loja, né? Ela simplesmente faz a solicitação pelo aplicativo. A própria plataforma vai analisar, eu estou devolvendo por isso. Ok, devolveu, já não é mais com a gente. A gente vai receber o produto, vai ver se está em perfeitas condições, né? Se não teve uso ou algo mais. Se foi a peça que foi enviada. E aí o cliente recebe. Então, assim, é algo muito seguro, tanto para a gente quanto para o cliente. Interessante. Porque... Aqui no Brasil, muita gente conhece o Mercado Livre, né? E o Mercado Livre é uma empresa argentina, né? E chegou aqui já faz muito tempo. E aí, o Mercado Livre passa muita segurança pela questão do pagamento no Mercado Pago. Tem essa questão da empresa receber o dinheiro só depois também, como funciona assim. E a Shein é um aplicativo que... veio da China também. Sim. E automaticamente começou com esses produtos importados, né? Uhum. E depois, igual a Shopee, né? Que também começou com produtos importados e hoje tem muitas lojas brasileiras lá dentro. A Temu, que é também recente, né? Isso. É a mais recente ali, é a bebezinha ali. E que tá também ganhando um certo mercado, né? Exato. Você tá lá ou não? Ainda não. Não. A Temu ainda não. E a Temu... tem a mesma funcionalidade, bem parecido. Ela compete com essas aí, com a Shopee, com a Shein. E assim, a gente tá chegando no final aqui, mas só pra contextualizar. Você já pensou ou existe alguma coisa no seu radar sobre importação ou não? Sim. Eu acabei assistindo algo sobre importação, dei uma pesquisada, também conversei com meu contador. Então, assim, é uma possibilidade para mim importar. Às vezes a matéria-prima, né? O tecido. O tecido. E você sabe uma coisa muito interessante também? Você, por exemplo, você montar lojas, né? Tipo assim, loja de aviamento. Por quê? Porque você vai sair muito em conta eu comprar de mim o aviamento, comprar toda a matéria-prima. Então, ter isso também, além de importar o tecido direto com o fabricante, vindo de fora, também no CNPJ ter essa abrangência para ter os produtos da mão de obra dos outros. Até, por exemplo, se você importou tecido, você pode vender tecido. Pode vender. Para outras lojas, quem tem interesse, né? Isso, exato. É essa a ideia? Essa é a ideia. Ah, legal.
E aí é bom que você já entre em outro nicho, né? Em outro nicho. Porque aqui você tá vendendo a peça pronta, lá você vai vender a matéria-prima, digamos que assim, o tecido para fabricação, né? Exato. Ah, interessante. É isso aí. Olha, estamos chegando aqui no final. O que eu gostaria que você agora passasse pra gente é... Você deu muitas mensagens inspiradoras, muitas mensagens legais. E agora em 2025, né, a Uniconte, que é a nossa provedora, nosso carro-chefe, digamos que assim, de todo o nosso ecossistema, de todo o nosso grupo empresarial, ela está completando 28 anos agora em 2025, então a gente está em comemoração aqui, você pode ver a gente entrando ali, tem uma certa comemoração, tá tudo enfeitado lá, a gente tá fazendo umas baguncinhas aí, organizada, uma baguncinha organizada. E eu gostaria que você passasse uma mensagem para quem está nos assistindo, independente da forma que você tiver interesse, para motivar essas pessoas a, se por acaso elas estiverem desistindo de algo, a deixar de desistir, se por acaso elas estiverem desistindo de ser empresários ou de algum sonho, de ser médica, por exemplo, né? Eu gostaria que você deixasse essa mensagem, porque eu tenho certeza que você tem total capacidade para passar uma mensagem para alguém, e não só a capacidade, mas também a autoridade, porque a sua história, como eu falei aqui, ela é muito inspiradora. Então, para a gente poder finalizar com chave de ouro, gostaria que você motivasse aí a galera. Então, vamos lá. A chuva, ela cai para todos, certo? Mas eu costumo, é o meu conselho que eu dou hoje, existia um homem na Bíblia chamado Jabes. Ele tinha uma maldição no nome já, ele já era amaldiçoado pelo nome. Então, ele tendia a ser fracassado. E um dia ele faz uma oração e ele diz que ele queria ser próspero. E Deus mudou a história dele e se tornou uma pessoa próspera. Como está o seu negócio, eu diria o seguinte: apresente os seus planos ao Senhor. Persista, coloque. Eu digo isso pela minha visão de fé, pela minha história. Apresente os seus negócios, apresente. E tudo que você fizer, faça muito bem feito. Porque por mais que você não tenha a mesma fé que a minha, mas tudo que a gente faz com zelo, com perseverança, com consistência, tende a dar certo. Então, pode ser que agora esteja um pouco mais fraco, mas vai chegar um momento em que você vai pegar o boom. Eu acredito que 2025, como eu falei em dezembro que eu acreditava que o ano de 2025 seria um ano de crescimento. E foi um ano de crescimento para mim e para outros lojistas. Mas eu acredito que ainda vai crescer muito mais. Então, é importante você seguir e vai chegar um momento que o seu negócio vai prosperar bastante. Aê! Parabéns! Obrigada. Mirlen, mais uma vez, muito obrigado por você dispor do seu tempo, que é muito valioso, de você ter vindo de lá, né, da capital, aqui para o nosso estúdio, que é uma certa distância. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos honrados de te receber aqui, de poder trocar essa experiência com você. E, de forma particular, estou muito feliz e pode ter certeza que eu aprendi muito. Vou crescer bastante com tudo que a gente conversou aqui e todos que estão nos assistindo também. Então, gratidão de coração. Continue crescendo, continue entregando o que você tem para entregar, porque você vai continuar brilhando, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, viu? Bom, eu agradeço a oportunidade. Teve uma época da minha vida mais nova que eu tinha muito sonho de muitas coisas, assim. E hoje eu falei uma coisa, eu disse assim, a Mirlen, bem mais nova, assim, estaria muito feliz com o que está acontecendo hoje. Para mim é um privilégio muito bom estar aqui no podcast, tendo essa oportunidade. Eu que agradeço, porque eu sei que eu aprendi muito com você, não só aqui, mas pelo que a gente conversou mais cedo também. Então, obrigado. Eu agradeço e eu espero profundamente que as pessoas que assistirem sejam muito abençoadas. E serão, com certeza. E como que é o nome da sua mãe, pra gente deixar um abraço pra ela? Nise. Dona Nise, ó,
Um beijão aí no seu coração. Manda um abraço para suas irmãs também. Abraços, Naisa, Daiane, Dayara, a todos, mãe e todos que estão nesse mesmo caminho com a gente. Deus abençoe. É isso aí, um sucesso para todo mundo. E, mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Não precisa pagar nenhum centavo para isso, só vai lá no botãozinho, se inscreve, porque ajuda muito a gente continuar com esse projeto. Curte esse vídeo. E não se esqueça de compartilhar. Eu tenho certeza absoluta que tem alguém que precisa assistir esse vídeo para conseguir destravar alguma coisa aí, seja no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal também. Galera, muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco nesse episódio do Unicast, que está fantástico, que foi fantástico e vai continuar fantástico aqui no YouTube. Ó, um beijo no seu coração também e até o próximo episódio. O Unicast, o podcast que é feito pra você.